primeiro ponto é aquilo que o professor Atílio Boron se referiu na palestra que fez para nós recentemente, e diz o seguinte: essa não é mais uma crise, é a maior crise que o planeta já viveu e provavelmente vai viver. Não é uma mais, mas é a maior. Por quê? Porque em 1929, 73, 79, não se falava, por exemplo, ou talvez em 79 já começava a se pensar na limitação dos recursos naturais ou da natureza, algo que está colocado atualmente. Hoje o debate não é mais se o petróleo vai acabar, se a água potável vai acabar, se as florestas vão acabar. Tem gente fazendo bookmaker para ver quando isso vai acontecer. 50 anos com petróleo, 100 anos com pré-sal, 80. Então, isso é uma novidade tremenda, completa. Em 29, existia uma crise de superprodução, não existia um mercado, não existia muitos mercados a serem abertos. Hoje em dia, nós não temos mais mercados a serem abertos. Onde é que nós vamos vender? Na Nova Zelândia? Nas Malvinas? Não temos mais novos mercados. E mais, nós temos uma crise ambiental, ecológica, que é sem precedentes. E aparentemente, em função de que, quando se bota na mesa questões como economia e ecologia, obviamente a economia ganha mais força e poder, e atualmente, em função da crise econômica, embora causada em grande medida pela crise ecológica, esse é um tema que acaba ficando como um subproduto para o debate. Uma segunda questão, tenho que me apressar porque já faltam apenas 4 minutos, diz respeito à especulação financeira. Já dizia o Perry Anderson, um texto que ele escreveu em 1995, que a especulação financeira foi um dos principais objetivos de uma tese vencedora depois da queda em desgraça do Estado de Bem-Estar Social, que é a tese neoliberal, porque era uma tese que dizia, olha, o problema da crise dos Estados Unidos precisamos minimizar e desregulamentar, para permitir que os capitais se movam, possam investir onde estiverem se sentindo melhor. Casualmente, o Perry Anderson naquele texto diz que tudo que essa tese queria, ela conseguiu desregulamentar os mercados, produzir desemprego, ameaçar o poder dos sindicatos, dos partidos trabalhistas e trabalhadores, mas ela não conseguiu produzir crescimento econômico, ou seja, não conseguiu produzir riqueza. O que é riqueza? Riqueza é aquilo que pode ser que é produzido pela sociedade e pode ser apropriado por essa sociedade em algum lugar, em algum momento. Né? Se eu produzo esse copo está sendo útil de alguma forma. O melhor é que ele não fosse de plástico, né? Mas já que mesmo assim é útil. O papel é útil. Agora, por exemplo, vocês já tentaram comer uma nota de 100 reais? Uma nota de R$1? Provavelmente a de 100 reais é mais saborosa, né? Mais gostosa. A gente mora com mais força. Com certeza, vocês já comeram uma nota de 100 reais? Não, isso vocês são estudantes. Não, talvez 20 reais. Já comeram? Já comeram uma nota de 20 reais? Não. Por uma simples razão, porque o dinheiro não é riqueza, o dinheiro é a representação da riqueza. É a representação. O que é a especulação financeira? É a multiplicação da representação financeira e não produção de riqueza. E isso, portanto, não produz acumulação de riqueza, não produz mais coisas que podem ser apropriadas por mais pessoas. Produzem que as pessoas, quem tem dinheiro, especule com o seu dinheiro emprestando para outras pessoas que não têm ou para estados que não têm. Como, por exemplo, o estado norte-americano, que tem mais de 100% do PIB na sua dívida. Ou seja, hoje o mundo todo está preocupado porque o mundo todo comprou papéis dos Estados Unidos. Se os Estados Unidos quebrarem, o mundo quebra. Quebra financeiramente. Então, esse é o segundo elemento. A especulação financeira não produz crescimento econômico e muito menos desenvolvimento. Se nós pensarmos no conceito apresentado pelos colegas, muito bem apresentado aqui do Amartya Sen, como um processo de ampliação das possibilidades de escolha.
a ampliação das possibilidades de o indivíduo realizar-se como tal, como agente. Ela simplesmente não contribui para isso. 3 minutos. Bom, eu já falei sobre a questão da insustentabilidade desse modelo de desenvolvimento, baseado nos produtos fósseis, baseado no consumo excessivo, no consumo excessivo, né? Nós temos alguns dados importantes que eu poderia apresentar para vocês. Por exemplo, os Estados Unidos consomem 80% de tudo que é produzido no planeta. Tudo que é produzido no planeta, é consumido em 80% pelos Estados Unidos. Sendo que não tem 80% da população mundial, né? Tem algo em torno de 400 milhões de habitantes, né? Ou seja, 10% da população mundial, menos do que isso. Existe um filme que está disponível na internet chamado História das Coisas, que ele diz o seguinte: nos Estados Unidos, após um mês, 99% de tudo que é comprado pelas famílias, tudo que é comprado vai para o lixo. 99%. Eu tive colegas que estudaram nos Estados Unidos há 10 anos atrás, 15 anos atrás, que eles disseram: olha, é muito bom a gente estudar lá, principalmente nós do terceiro mundo, porque nós não precisamos comprar móveis usados ou mobiliar a casa. Porque todo final do ano o norte-americano tem aquelas, você já deve ter acompanhado pela televisão, aquelas super promoções, os caras ficam dias na fila para comprar uma coisa que eles têm 10 em casa, eles têm uma promoção e aí vão comprar outra. E os caras põem fora tudo, ou punham, pelo menos antes da crise mundial. Ou seja, troca uma geladeira todo ano, o som, bom, tudo. E a casa também, né? Quando há crédito, troca uma casa também. Então, isso, do ponto de vista ecológico, é insustentável, gente. Isso é insustentável e nós precisamos discutir. Precisamos discutir seriamente, não simplesmente somente a partir daquilo que aparece, e aquilo que aparece que nos incomoda, que é o lixo. O lixo é a ponta do iceberg, é aquilo que nós vemos de algo muito mais complexo. A quarta questão que eu gostaria de problematizar é a diferença, uma certa contradição, é um pouco forte, mas tudo bem, vamos ao tema. A contradição entre democracia e governabilidade. Nós vivemos uma situação onde nós temos claramente evidenciada a vitória das concepções elitista e pluralista da democracia, que diziam o seguinte, grosso modo: a democracia é um método que serve para tomar decisões. E ela serve única e exclusivamente para escolher entre a elite quem vai governar. Bom, isso está realizado. Nós conseguimos fazer isso. E aqui eu quero voltar ao Occupy Wall Street, ao movimento contra a corrupção no Brasil. Em alguma medida, a fragilidade dos partidos políticos, muitas vezes a falta de relação dos partidos com os movimentos, com a sociedade, revela a incapacidade que os partidos políticos têm de transitar as demandas da sociedade. Porque, em alguma medida, esses partidos estão realizando a tese pluralista da democracia. Agora, a questão que nós temos que fazer, e essas mobilizações também revelam, aquela ressalva do líder egípcio de que não queriam ditadura, mas também tampouco a democracia ocidental, temos que pensar sobre isso. Será que é suficiente nós podemos escolher entre a elite e quem governa e como governa? Me parece que é muito temeroso. Eu considero muito temeroso deixar a política para ser cuidada só por políticos. É uma coisa muito séria. Que a política seja cuidada só por políticos e cientistas políticos. É muito sério para se fazer isso. Então, em alguma medida, essa situação ocorre por quê? Essa fragilidade democrática, a fragilidade da democracia conseguir produzir, transitar demandas, construir demandas que vão influenciar as políticas públicas. É a necessidade da governabilidade, a ética da responsabilidade, como diria Weber. Ou seja,
Eu ganho uma eleição, para me ganhar a eleição eu preciso fazer alianças, fazer concessões. Para governar, eu preciso fazer concessões, que muitas vezes vão contra os meus princípios. Essa poderia ser a história do partido que governa por algum tempo o Brasil. Alguns irão dizer, não, isso é fruto do processo de amadurecimento da política. Sim, talvez. Mas do ponto de vista pragmático, é preciso pensar nessas questões.